Continental. Boa noite. Estão todos bem? Verdade? Alguém com depressão? Alguém com ideação ruim? Não? Que bom. Mas todos nós acabamos conhecendo ou passamos na nossa vida perto de alguém que passa por esses momentos. Inspirado nesse tema, que na realidade é um tema que deveria ser tratado 12 meses no ano, 365 dias, mas tem nesse mês de setembro um momento especial para que a gente se dedique e fale dele com clareza, de forma aberta, né, que é a questão da depressão, da ideação suicida. E por causa disso, a gente vem hoje inspirado num texto de Divaldo, que foi ditado por Joana de Ângeles, do livro Momentos de Saúde. O nome do capítulo é Dias de Sombra, que é o nome da exposição. E por que escolhemos esse texto? A gente confessa que na nossa vida também não são tudo flores, né? Nem sempre as coisas estão da forma como a gente gostaria. E nesses momentos em que as coisas fogem do nosso controle, a gente costuma se deixar levar por alguns pensamentos, por algumas atitudes negativas, até pela nossa reação a alguma coisa que acontece na nossa vida, e a gente deixa baixar o nosso padrão vibratório. E é exatamente sobre isso que fala essa mensagem, que eu peço licença para vocês para ir aos poucos lendo frações e comentando com vocês em uma forma de estudo simples. Tá? Essa é a proposta da noite. Então, o nosso texto começa dizendo o seguinte: embora eu não acredite em coincidência, acredito que a grande maioria de nós já não acredite mais em coincidência, né? Começa dizendo assim: coincidentemente, há dias que se caracterizam pela sucessão de ocorrências desagradáveis. Nada parece dar certo. Todas as atividades se confundem e os fatos se apresentam deprimentes, perturbadores. A cada nova tentativa de ação, outros insucessos acontecem, como se os fenômenos da natureza estivessem acontecendo ao contrário. Nessas ocasiões, as contrariedades aumentam e o pessimismo se instala nas mentes e nas emoções, levando a lembranças negativas e a presságios deprimentes. Do que o texto está falando? Justamente dessas dificuldades que a gente encontra e que muitas vezes elas são pequenas gotas a pingar num copo quase transbordando. Todos nós já vivemos por isso, já passamos por isso, e a gente sabe que às vezes não precisa nem ser uma gota inteira, né? Só um sopro em cima de um copo que está transbordando, vem um monte de coisa negativa que a gente acaba guardando e carregando durante uma vida toda. Para que isso não aconteça, a gente precisa estar sempre vigilante. Mas isso também é uma tarefa difícil, porque o Evangelho nos ensina como fazer, mas a prática não é tão simples. Porque outro dia eu estava numa outra palestra e a palestrante dizia assim: ter fé quando as coisas estão todas boas é fácil, né? Ter fé quando está tudo tranquilo é uma beleza. Eu acredito em Deus, eu confio em Deus, eu me entrego a Ele, entrego a minha vida a Ele, porque eu tenho saúde, eu estou grato, eu tenho condições financeiras, tenho condições de trabalho, tenho tudo. Mas e aí acontece alguma coisa, a gente descobre um problema financeiro muito grande, ou então alguém na nossa família adoece severamente, e aí nesses momentos que a dificuldade bate na nossa porta, é que a gente é testado na nossa fé. Aí, gente, a primeira coisa que a gente faz normalmente é dizer assim: Senhor, por que me abandonaste? Né?
E se por acaso, ao invés da gente pensar assim, a gente pensasse da forma que o Espiritismo nos ensina? Da seguinte forma: Senhor, Tu sabes mais do que eu, me conheces melhor do que eu mesmo, e se mesmo assim coloca na minha vida essas dificuldades, é porque Tu sabe que é para o meu melhor. Se a gente visse tudo dessa forma, muita coisa ruim não precisaria acontecer. Mas o texto consegue nos trazer algumas ideias. Quem padece a injunção, a palavra é complicada, injunção dessas lembranças ruins, tende ao desânimo e refugia-se em padrões psicológicos de autoaflição, de infelicidade, desprezo por si mesmo. Se sente sitiado, cercado por forças descomunais contra as quais não pode lutar, deixando-se arrastar pelas correntes contrárias e se envenenando com o próprio mau humor. Quando isso acontece, a dificuldade maior não está em enxergar o que está acontecendo conosco, mas ela está realmente em reagir, porque é muito mais fácil a gente se vitimizar, a gente se entregar à dor, se entregar ao sofrimento e simplesmente se dizer inapto a fazer qualquer coisa. E eu não estou dizendo que a dificuldade é grande, que a dificuldade não é grande. Não estou dizendo que quem padece de ideação suicida, ou que padece de depressão, ou de uma enfermidade grave, ou de uma sistemática, uma estrutura familiar difícil, não estou dizendo que isso não é grave. Não estou tirando o peso desse problema. Mas tudo que nos é colocado frente à vida é para nos testar a fé e a determinação. E a gente sabe disso. Então, o que importa não é o que acontece conosco, mas sim o que a gente faz com aquilo que acontece conosco. E é nisso que o texto dá uma aula para nós. Quando aumentam as dificuldades, maior deve ser o investimento de energias e mais cuidadosa a aplicação do valor moral na batalha. Desistindo-se sem lutar, mais rápido se dá o fracasso. E quando se vai ao enfrentamento com ideias de perda, metade do trabalho está perdido. Então a gente não pode deixar que as ideias ruins, que os acontecimentos ruins, que as enfermidades, que a depressão nos abatam. Poxa, André, eu sei que, eu conheço quem é depressivo, quem já passou por depressão vai dizer assim, tudo isso é muito bonito na fala, mas na prática não é bem assim. Gente, eu vinha para cá relembrando um vídeo que eu assisti e do qual eu tive o ímpeto de buscar mais informações. No vídeo dizia assim, que a depressão é um distúrbio metabólico, ou seja, a depressão tem origem química e física. Eu acredito que isso possa ser possível, então eu fui buscar informações. Existe um estudo na Pensilvânia, nos Estados Unidos, e esse estudo chegou à conclusão de que muitas pessoas desenvolvem depressão por causa de um distúrbio metabólico. E esse distúrbio está relacionado a algumas enzimas e alguns hormônios que a alimentação incorreta ocasiona. Por que eu estou fazendo esse parênteses? Porque da mesma forma aqui no mundo material que a gente se alimenta errado e pode com isso ocasionar depressão, no mundo espiritual, tudo que a gente consome pode causar depressão. Então a gente tem que cuidar assim, o que a gente está alimentando o nosso corpo, mas também o que a gente está alimentando a nossa mente, o nosso espírito. É normal que uma pessoa que esteja em depressão busque ambientes escuros, ambientes silenciosos, ambientes
sem ninguém, ou seja, solitários, né? É normal que essas pessoas se compadeçam ou se sintam mais vítimas de si mesmas vendo coisas ruins, porque isso reforça a ideia de que elas não têm saída. E a gente cria o depressivo, e eu me coloco nessa questão, eu já fui, não sou mais. A gente se coloca numa posição em que cria um círculo vicioso. E ele é retroalimentado. Tudo aquilo que eu estou sentindo que é ruim se reflete nas coisas que eu vejo, que eu consumo. A minha alimentação também acaba sendo desregrada, porque eu como quando me dá vontade eu como aquilo que eu tenho vontade. Eu não me preocupo com a minha saúde, eu não me preocupo com a minha higiene. E aí o meu corpo começa a padecer, e o meu corpo padecendo é mais um motivo para a minha depressão aumentar. Vocês entendem como isso vira uma bola de neve? Fácil e muito rápido. Mas e onde que chega esse negócio do estudo do metabolismo? Bom, nesse caso, olha para vocês verem como tem saída. Esse caso, eles estudaram, os sujeitos que eles estudaram, começaram com depressão na faixa dos 13 a 14 anos, e a maioria tinha acima de 30 quando entrou por estudo. Alguns com 40, outros com 60. E feita a correção na alimentação e colocando algumas vitaminas, alguns suplementos que eram necessários nesse caso, eles conseguiram reverter o quadro de depressão e as pessoas voltaram a ter uma vida normal. E essa é uma depressão que eles chamam de depressão, eu não vou me lembrar o nome, mas é uma depressão que não regride. Mesmo com medicamento psiquiátrico, ela não regride. Ou seja, isso foi o grande motivo para isso vir a publicação. Porque eles conseguiram reverter uma coisa que era a fundo perdido. Essa depressão ninguém mais ia sair. E o pessoal que estava com depressão se submeteu ao estudo justamente porque não ia acontecer nada mesmo, né? Já estavam condenados. E aí, uma descoberta científica vem corroborar com o que a gente já sabe que o Espiritismo traz para a gente, que aquilo que a gente puxa para o nosso derredor, a gente emana para o nosso sistema. Então, aquilo que a gente pensa, que a gente se alimenta, que a gente age, que a gente fala, reverbera na nossa vida e nas pessoas que estão ao nosso redor. E vice-versa. Já diz o ditado: dize-me com quem andas e eu te direi quem és. Não é assim o ditado? Pois é. O que acontece com a depressão? Ninguém anda com ninguém na depressão. A depressão é introspectiva, ela é fechada. Mas se vocês forem observar o que as pessoas leem, o que elas assistem, o que elas ouvem durante a depressão, vocês vão ver que a alimentação da psicosfera dessas pessoas não é saudável. E a luta das famílias, da estrutura que cerca essas pessoas, é grande justamente em quebrar esse ciclo. Como é que a gente faz se a gente não consegue alcançar as pessoas que estão sofrendo disso? E às vezes é um familiar, uma pessoa próxima, um filho, um irmão, um pai, uma mãe. E a gente não consegue abrir a cabeça dessas pessoas e enxertar lá uma semente dizendo: vem para a luz, porque senão as trevas vão tomar conta de ti. É difícil. Então, quais são os passos? Vamos voltar para o texto. Aqui tem luz. Nesses dias sombrios que acontecem periodicamente, ou seja, nós estamos em provas e expiações, não tem como fugir disso, vai acontecer. Se cada vez a gente cair numa depressão, vai ser difícil, ou seja, vai ser mais difícil. Que acontecem periodicamente e às vezes se tornam contínuos. Vigia mais e reflete com cuidado. Um insucesso é normal, ou mesmo mais de um, num campo de atividades variadas. Personagens
sim, aliás, todavia, é interna a sucessão deles, pode ter gênese em fatores espirituais perniciosos, cujos personagens se interessam em prejudicar-te, abrindo espaços mentais e emocionais para intercâmbio nefasto contigo de caráter obsessivo. E agora, o que é isso aqui? Ele está dizendo que toda vez que nós nos deixamos levar pelas circunstâncias, nos afundamos em dias de sombra, aqueles irmãozinhos nossos que vivem na sombra e que apreciam isso, e que gostariam de ter mais alguém para comandar, ou que teriam mais alguém para trabalhar no lado ruim, junto com eles, estão só esperando essa oportunidade para eles virem e soprar ideias ruins no nosso ouvido. E aí, aos poucos, se a gente deixar, se instala uma obsessão, e para sair da obsessão, sozinho fica difícil, a gente precisa de ajuda. O primeiro passo seria identificar essa obsessão. Num centro espírita como esse, são várias as oportunidades para se identificar isso. Mas é importante que haja dentro da família olhos atentos, ouvidos atentos para perceber os sinais, porque os sinais são sutis. E normalmente, aquele que tem ideação suicida não revela para os familiares, e os familiares acabam descobrindo da pior maneira. Amigos, pessoas próximas do trabalho, acabam detectando mais facilmente a mudança de comportamento, a mudança de pensamento. E os familiares muitas vezes não conseguem perceber. É por isso que frequentar um ambiente como esse é importante, porque a gente consegue, aos poucos, pela influência e observação de vários amigos, identificar o problema e atacar a fonte do problema mais rápido. No centro espírita, o atendimento fraterno é capaz de fazer a identificação, é capaz de fazer o encaminhamento para tratamento e o aconselhamento, tratamento espiritual, tá, pessoal? E o aconselhamento à busca de um profissional médico, se for uma urgência. E outra, tratamentos médicos, psicológicos ou psiquiátricos não devem ser abandonados mesmo quando tem um tratamento espiritual em curso. Então, a ajuda tem aqui. O que mais se pode fazer? Vocês já ouviram falar do Evangelho no Lar? Eu não ouvi, não ouvi. Todos ou ninguém? Ah, então beleza. Então, o Evangelho no Lar é uma ferramenta de proteção que não pode faltar na nossa casa. Tá? Porque, se vocês olharem para o passado, os católicos faziam a semana da capelinha, né? A capelinha chegava na casa, naquela semana, podia passar o ano todo sem rezar. Aquela semana, tinha a semana do terço, mesmo horário, tudo bonitinho, o pessoal fazia. Então, o espírita não é um ritual, ele tem um encontro marcado com a espiritualidade. O espírita é convidado a fazer o Evangelho no Lar da seguinte forma: uma vez por semana, sempre no mesmo horário, abre o Evangelho, coloca uma aguinha lá, faz a prece inicial, lê um trecho do Evangelho, reflete a respeito, conversa um pouquinho a respeito, faz uma prece final, toma água fluidificada no final. Gente, não leva mais do que 15 a 20 minutos. E mesmo que o nosso amigo, o nosso parente depressivo, com ideação suicida, não queira participar, se ele estiver na mesma casa ou aonde ele estiver, nesse momento nós podemos irradiar saúde para ele. Saúde física, saúde mental, saúde espiritual. Porque no momento do Evangelho no Lar se instala um foco de luz na nossa casa. E essa luz pode chegar aonde a nossa mente puder levar. O que mais dá para fazer? Vamos ver. Quanto mais te irritares em te entregares à depressão, mais forte se te fará o cerco e mais ocorrências infelizes tomarão forma.
Não te debatas até a exaustão, nadando contra a correnteza. Vence-lhe o fluxo, contornando a direção das águas velozes. Há mentes espirituais maldosas que te acompanham, interessadas no teu fracasso. Reage-lhes a insídia, a insistência, mediante a oração, a prece. O pensamento otimista e a irrestrita confiança em Deus. Então, essas são as últimas 3 ferramentas que eu não tinha falado antes. A oração, pensamento positivo e a fé em Deus. Lembram do que é a fé em Deus? A fé é se entregar a Ele. Ter fé em Deus é acreditar que Ele é maior, sabe mais, é mais poderoso e mesmo assim está trazendo essa dificuldade para nós. Então nós temos a obrigação de entender que essa dificuldade é para o nosso crescimento. E por isso mesmo, eu tenho que lutar contra a dificuldade. Eu não vou simplesmente deixar ela vir e tomar conta. O meu crescimento é na adversidade, não é passar pela dificuldade, não é passar pela dor, passar pelo sofrimento, é como eu vou passar por esse momento. Se eu vou me resignar e lutar a favor do meu crescimento, se eu vou buscar melhoria, é isso que vai importar. E se no processo, claro, eu não prejudico ninguém também. Porque se a gente olhar ao redor de quem tem depressão, a gente vai ver que muitas pessoas assumiram essa tarefa de passar pela dificuldade junto conosco. Se eu tenho depressão, não sou só eu que sofro. A minha família sofre, os meus amigos sofrem, o meu anjo da guarda sofre, meu Pai no céu sofre comigo também. Então a gente precisa fazer alguma coisa para melhorar. E nesse Setembro Amarelo, uma ótima dica para quem não tem nada para fazer e está com a cabeça vazia, é pegar um livro e curtir momentos de edificação. Aproveitem para se instruir dentro do Espiritismo, para ler alguma coisa que seja de bom tom, que traga bom espírito, otimismo. Isso tudo vai mudar a frequência de quem está lendo, mas também lembrem que nós temos uma psicosfera, um ambiente espiritual. Esse ambiente se amplia além do nosso corpo e quem está por perto recebe essas vibrações também. Chegando no final, rompe o modo contínuo dos desacertos, mudando a paisagem mental, de forma que não vitalizes o agente perturbador. Quanto mais a gente visualiza, quanto mais a gente repassa o que está acontecendo de ruim, mais a gente dá forma a isso. Evitem fazer isso. Ouve uma música enriquecedora que te leve a lembranças agradáveis ou a visões agradáveis. Afasta-te do burburinho, da agitação e repousa. Contempla uma região que te arranque do estado desanimador. Contempla uma praia, uma passeada na floresta, uma visita a uma cachoeira, uma caminhada num campo, contato com animais. A natureza é fantástica e nos dá energia nesses momentos. Pensa no teu futuro ditoso, abençoado, aquele que te aguarda. Eleva o teu pensamento a Deus com devoção e tu vai romper as cadeias de aflição. Há sempre sol brilhando além das nuvens sombrias, e quando ele é colocado no mundo íntimo, nenhuma ameaça das trevas consegue apagar essa luz, ou sequer diminuir a intensidade. Segue a caridade e vence o teu dia de insucessos, confiante e tranquilo. Esse é o texto Dias de Sombra, que já nos dá uma bela pincelada sobre o que a gente deve fazer nesses momentos. Mas para arrematar, nós temos um texto
que o título dele é Texto Antidepressivo. Vai ficar bem óbvio. Esse texto vocês encontram no livro Busca e Acharás, do Chico Xavier. Quando você se observar à beira do desânimo, acelera o passo à frente, proibindo-se parar. Isso é disciplina, gente. Ore pedindo a Deus mais luz para vencer as sombras. Faça algo de bom, além do cansaço em que a gente se encontra. Leia uma página edificante que lhe auxilie o raciocínio na mudança construtiva das ideias. Tente contato com pessoas cuja conversação lhe melhore o clima espiritual. Qual é a companhia boa? Alguém que esteja de bem. Se eu colocar dois depressivos conversando, não vai ficar bom. Preste um favor, especialmente aquele favor que você esteja adiando. Olha ali, que momento para fazer o bem. Visite um enfermo, buscando reconforto naqueles que atravessam dificuldades maiores que as suas. Atenda às tarefas imediatas que esperam por você e que lhe impeçam qualquer demora nas nuvens do desalento. Guarde a convicção de que todos estamos caminhando para adiante através de problemas e lutas na aquisição de experiência e de que a vida concorda com as pausas de refazimento das nossas forças, mas não se acomoda com a inércia em momento algum. Ou seja, a nós é permitido sofrer, é permitido doer, é permitido pausar, se recompor, mas não é permitido parar. A vida precisa de movimento. E é justamente aquilo que os depressivos e as pessoas com ideação suicida estão tentando fazer, é parar o movimento. Porque o movimento está lhes incomodando. O movimento naquele momento não é bom, causa dor, causa sofrimento. E sair desse movimento parece ser a melhor solução, mas não é. Quantos de nós já leram obras a respeito e sabem que toda vez que um espírito cai nesse engano, se encontra lá do outro lado ainda mais infortunado do que estava por aqui. Então precisamos levar essa luz àqueles que sofrem com essa ideação. E para finalizar, pessoal, eu convido vocês a fazer, junto comigo e com o meu cachorrinho, foi ele que comeu o livro, um hábito muito saudável. Um livro como esse, as mulheres podem carregar na bolsa e os homens podem ter dentro do porta-luvas do carro, no bagageiro da moto, uma sacolinha, mochila, se bobear, dependendo do tamanho do bolso, até no bolso da calça. Tá? Vigiai e orai. Há outros livros como esse. São livros de mensagens rápidas. São justamente para aqueles momentos em que a gente deu uma caída, deu uma balançada. Naqueles momentos em que a gente deixou a raiva tomar conta, que a gente deixou o negativismo tomar conta, deixou baixar a vibração. E a gente faz exatamente a mesma coisa que eu vou fazer aqui. Sem escolher página, sem escolher tema, nada. A gente simplesmente abre e aquilo que tiver ali é o que a gente precisa ler. Dependência afetiva. Todos somos interdependentes, mas ninguém deve depender excessivamente de alguém, nem material, nem psicologicamente. Que a tua vida não se arrase por uma frustração sofrida. Os que não te correspondem afetivamente não te amam quanto os amas. Ninguém deve colocar-se completamente à mercê dos sentimentos alheios. A paixão é doença. Não sofras por quem te faça sofrer. Supera a prova e procura enxergar outros corações que pulsam ao lado do teu. Existem karmas criados nessa própria vida, ou seja,
nada tem a ver com o passado. Almas gêmeas na Terra constituem raridade. Almas afins na provação contam-se aos milhares. Com essa mensagem do irmão José, nós encerramos essa nossa exposição de hoje e convidamos todos a manter o pensamento elevado, buscando a conexão com o nosso irmão Jesus, buscando a conexão com o nosso Pai, nosso Criador, a fonte de tudo. Primeiro, agradecendo e louvando a eles que nos devolvem a alma ao corpo todos os dias na alvorada e nos permitem alçar voos maiores no final do dia, no momento de dormir. A eles que nos deram o corpo, que nos deram o espírito, nós agradecemos, porque essa experiência, embora muitas vezes dolorosa, é fantástica, é bela e merece ser aproveitada. E nós, na posição de irmãos, devemos manter entre nós o mesmo cuidado que mantemos entre os nossos familiares, olhando para os nossos colegas de trabalho, para os nossos colegas de casa espírita, para os nossos colegas de futebol, de esportes, para todos aqueles que cruzam o nosso caminho, olhando com carinho e perguntando sinceramente, com a paciência e o tempo necessário para ouvir: tudo bem com você? E quando alguma coisa tirar a nossa paz, ou apontar que a paz de alguém foi perdida, esteja a nossa mente disponível para buscar o alto e fazer uma oração. A oração dominical, que é presente em nossas memórias, conhecida por quase todos no mundo, é uma ótima oportunidade de ajudar a nós mesmos e a quem quer que passe por nós. Que o Pai nos dê muitas oportunidades de ajudar e que elas sejam mais frequentes do que as de ser ajudado. E que o teu amor, nosso Senhor, possa continuar a cobrir a multidão que habita esse planeta. Que assim seja. Que assim seja. Uma boa noite, gente.